Você já se perguntou por que as pessoas mais brilhantes que você conhece parecem sempre estar sozinhas? Por que aqueles que têm as ideias mais profundas, as reflexões mais aguçadas, preferem a solidão ao barulho das multidões? Hoje vou te contar algo que vai mudar completamente sua visão sobre inteligência, sociedade e por que você pode estar desperdiçando sua energia mental com as pessoas erradas. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brutalmente honestos da história, descobriu uma verdade que a maioria das pessoas não consegue aceitar. Quanto mais inteligente você é, menos você precisa dos outros. E isso não é arrogância, é pura matemática psicológica. Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Quantas vezes você saiu de uma conversa, se sentindo mentalmente exausto? Quantas vezes fingiu interesse em assuntos que considerava vazios só para fazer parte? Se você respondeu muitas vezes, prepare-se porque você está prestes a descobrir que não há nada de errado com você. O problema está no jogo social que te forçaram a jogar. Schopenhauer observou algo que poucos ousam admitir. A vida social é, na maioria das vezes, um teatro de mediocridade. As pessoas se reúnem não para trocar ideias profundas ou crescer intelectualmente, mas para validar suas próprias limitações e se esconder da realidade de suas vidas vazias. E quando uma mente superior entra nesse ambiente, ela se torna automaticamente uma ameaça ao conforto coletivo da ignorância. Pense no último evento social que você frequentou. Agora seja brutalmente honesto. Quantas conversas realmente agregaram algo à sua vida? Quantas pessoas demonstraram curiosidade genuína sobre temas que realmente importam? A resposta provavelmente é: quase nenhuma. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não busca conhecimento. Elas buscam confirmação. O filósofo alemão não estava sendo pessimista quando disse que a solidão é o quinhão de todos os espíritos excepcionais. Ele estava sendo realista. Quando você possui uma mente que questiona, analisa e vai além do óbvio, automaticamente você se distancia daqueles que vivem no piloto automático mental. Mas aqui está o ponto crucial que a sociedade não quer que você entenda. Isso não é um defeito seu, é uma evolução natural. Você não foi feito para se contentar com conversas rasas sobre o clima, fofoca sobre celebridades ou discussões vazias sobre futebol. Sua mente foi construída para algo maior, e quando você tenta forçá-la a operar em frequências inferiores, ela se rebela. Schopenhauer percebeu que existe uma lei natural em funcionamento. Mentes similares se atraem e mentes divergentes se repelem. Não é por maldade ou elitismo, é por necessidade de sobrevivência intelectual. Quando você está constantemente cercado por pessoas que operam em níveis mentais inferiores, você começa a definhar. Sua criatividade diminui, suas ideias se tornam menos ousadas, e você gradualmente se adapta ao denominador comum mais baixo. O que acontece quando você força uma águia a viver com galinhas? Ela esquece que pode voar. O mesmo acontece com mentes excepcionais forçadas a se adaptar a ambientes medíocres. Elas começam a duvidar de sua própria capacidade, questionam se suas ideias são normais o suficiente, e lentamente começam a se conformar com padrões que estão muito abaixo de seu potencial. Agora vou te revelar algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas inconscientemente ressente aqueles que pensam diferente. Quando você demonstra uma capacidade de análise superior, quando você questiona coisas que elas aceitam sem pensar, quando você busca respostas enquanto elas se contentam com suposições, você se torna um espelho incômodo de suas próprias limitações. E aqui está a parte mais cruel. Em vez de usarem você como inspiração para elevar seu próprio nível, elas tentam te puxar para baixo. Fazem piadas sobre sua seriedade, rotulam suas reflexões como complicação desnecessária, e gradualmente te convencem de que há algo errado em buscar profundidade num mundo que celebra a superficialidade. Schopenhauer entendeu que a vida social moderna é, em essência,
Um jogo de máscaras onde todos fingem ser algo que não são para agradar pessoas que também estão fingindo. É um ciclo infinito de autodecepção coletiva, onde a autenticidade é punida e a conformidade é recompensada. Mas existe uma saída. Existe uma forma de preservar sua sanidade mental e sua superioridade intelectual, sem se tornar um ermitão completo. Schopenhauer descobriu os segredos de como navegar neste mundo mantendo sua integridade mental intacta, como ser social quando necessário, mas sem sacrificar sua essência, como identificar as raras mentes que valem seu tempo e energia. A questão não é se você é antissocial. A questão é se você é inteligente o suficiente para reconhecer que sua energia mental é limitada e preciosa demais para ser desperdiçada com quem não consegue acompanhar seu ritmo de pensamento. Nos próximos blocos, vou te mostrar exatamente como Schopenhauer decodificou esta dinâmica e como você pode usar esse conhecimento para proteger sua mente superior da mediocridade que te cerca. Schopenhauer fez uma descoberta que mudou para sempre nossa compreensão sobre relacionamentos humanos. Existe uma correlação direta entre inteligência e necessidade de solidão. Não porque pessoas inteligentes são antissociais, mas porque elas operam em uma frequência mental que poucos conseguem sintonizar. Vou te explicar a matemática cruel por trás disso. Imagine que o nível intelectual médio da população seja 5 numa escala de... Se você opera no nível 8 ou 9, automaticamente você compartilha interesses e curiosidades com apenas 10% a 15% da população. Isso significa que 85% das pessoas que você encontra simplesmente não conseguem acompanhar suas reflexões, questões e... Mas aqui está o ponto que a maioria não entende. Não é apenas uma questão de falar sobre assuntos diferentes, é muito mais profundo. Quando você possui uma mente analítica superior, você processa a realidade de forma completamente. Você vê padrões onde outros veem apenas eventos isolados. Você questiona causas enquanto outros apenas reagem aos efeitos. Você busca a essência enquanto outros se contentam com a aparência. Schopenhauer percebeu que esta diferença de processamento mental cria um abismo de comunicação quase intransponível. É como tentar explicar a teoria da relatividade para alguém que ainda está aprendendo a somar. Não é má vontade de nenhum dos lados, é simplesmente uma incompatibilidade cognitiva fundamental. E aqui está onde a coisa fica interessante. Pessoas inteligentes não fogem da vida social porque se acham superior. Elas fogem porque estar constantemente cercadas por mentes inferiores é mentalmente exaustivo. É como ser um adulto forçado a passar todo o seu tempo numa sala de aula do jardim de infância. Por mais que as crianças sejam adoráveis, você vai ficar louco se não tiver estimulação intelectual adequada. O filósofo alemão observou que existe um fenômeno que ele chamou de fadiga da mediocridade. Quando você está acostumado a pensar em múltiplas camadas, considerar variáveis complexas e buscar nuances sutis, ter que simplificar constantemente seus pensamentos para o nível de compreensão dos outros se torna uma tortura mental. Pense na última vez que você tentou explicar uma ideia complexa para alguém e teve que mastigar tanto a informação que no final, a essência se perdeu completamente. Lembra da frustração que você sentiu? Agora imagine passar a vida inteira fazendo. É exatamente isso que acontece quando mentes superiores se forçam a viver constantemente em ambientes sociais medíocres. Schopenhauer descobriu algo ainda mais profundo. A solidão não é uma punição para pessoas inteligentes, é um recurso de proteção. Sua mente subconscientemente sabe que precisa de espaço para processar, refletir e desenvolver ideias, sem interferência constante de ruídos mentais externos. É como um computador que precisa fechar outros programas para rodar um software mais complexo. Mas a sociedade te ensinou a ver a solidão como algo negativo, como um sinal de fracasso social. Te convenceram de que você deve estar sempre cercado de pessoas, sempre conectado, sempre disponível para interações superficiais. E quando você naturalmente busca o isolamento necessário para seu desenvolvimento intelectual, te fazem sentir culpado,
estranho, antissocial. Aqui está a verdade que Schopenhauer revelou: a necessidade de solidão é diretamente proporcional à sua capacidade intelectual. Quanto mais profunda sua mente, mais tempo de processamento solo ela precisa. Gênios como Newton, Einstein, Tesla, todos eram conhecidos por longos períodos de isolamento, não porque odiavam pessoas, mas porque entendiam que grandes ideias precisam de silêncio para nascer. O que acontece quando você nega essa necessidade natural? Você começa a operar abaixo de sua capacidade, suas ideias ficam menos originais, porque estão constantemente sendo filtradas pelo que é socialmente aceitável. Seus insights perdem profundidade porque você não tem tempo suficiente para desenvolvê-los adequadamente. Sua criatividade diminui porque está sempre no modo explicação para leigo. Schopenhauer percebeu que existe um tipo específico de pessoa que não apenas tolera, mas realmente valoriza a solidão. Aqueles que encontraram prazer na própria companhia. Pessoas que descobriram que uma conversa consigo mesmas pode ser mais estimulante que horas de papo furado com dezenas de outras pessoas. E sabe qual é o paradoxo cruel? Quanto mais você se afasta voluntariamente da mediocridade social, mais as pessoas te querem por. Existe algo magnético numa pessoa que não precisa de validação externa, que está confortável com seus próprios pensamentos, que não se desespera por atenção constante. Mas atenção, Schopenhauer não estava defendendo o isolamento total. Ele estava alertando sobre os perigos da socialização indiscriminada. A diferença é crucial. Uma pessoa inteligente deve saber quando socializar e com quem socializar. Deve ser seletiva com sua energia social, assim como é seletiva com qualquer outro recurso valioso. O filósofo alemão desenvolveu o que podemos chamar de critério de compatibilidade intelectual. Antes de investir tempo e energia numa relação, você deve avaliar se a pessoa consegue acompanhar e enriquecer suas reflexões, ou se vai apenas drenar sua energia mental com conversas vazias e preocupações superficiais. A realidade é que a maioria das pessoas vive numa corrida constante para fugir de si mesmas. Elas enchem a agenda de compromissos sociais, não porque realmente valorizam essas interações, mas porque têm medo do silêncio, medo de ficarem sozinhas com seus próprios pensamentos. Para elas a solidão é aterrorizante porque suas mentes não foram desenvolvidas para serem boa companhia para si mesmas. Mas você é diferente. Se chegou até aqui, é porque reconhece em si mesmo esta necessidade de profundidade, esta busca por algo além do superfície. Schopenhauer diria que você é uma das poucas pessoas capazes de transformar a solidão de castigo em privilégio. Agora vem a parte prática. Schopenhauer não apenas identificou o problema, ele desenvolveu um sistema completo para lidar com ele. Como um general que estuda o campo de batalha antes de entrar em guerra, ele mapeou as dinâmicas sociais e criou estratégias para preservar sua sanidade mental, enquanto ainda conseguia funcionar na sociedade quando necessário. A primeira estratégia é o que chamo de máscara da normalidade. Schopenhauer entendeu que revelar sua superioridade intelectual logo de cara é como mostrar dinheiro numa favela. Você vira alvo. Então ele aprendeu a arte de parecer comum, o suficiente para não despertar inveja ou hostilidade, mas nunca ao ponto de realmente rebaixar sua. Vou te dar um exemplo prático. Quando você está numa conversa sobre um assunto que domina completamente, resista ao impulso de demonstrar todo o seu conhecimento. Em vez de corrigir cada imprecisão, ou mostrar todas as nuances que os outros não percebem, faça perguntas inteligentes que levem as pessoas a chegarem às próprias conclusões. Desta forma você estimula o ambiente sem se expor como uma ameaça intelectual. Schopenhauer chamava isso de pedagogia invisível. Você eleva sutilmente o nível da conversa sem que as pessoas percebam que estão sendo educadas. É como ser um maestro que conduz uma orquestra de amadores.
Você guia, mas deixa que eles pensem que estão tocando sozinho. A segunda estratégia é ainda mais genial: o critério dos 15 minutos. Schopenhauer descobriu que em aproximadamente 15 minutos de conversa, você consegue mapear completamente o nível intelectual de uma pessoa. Nos primeiros 5 minutos, observe se ela faz perguntas ou apenas afirmações. Nos próximos 5, veja se ela consegue seguir um raciocínio de causa e efeito. Nos últimos 5, teste se ela é capaz de abstrações, ou pensa apenas no concreto. Se após esses 15 minutos você perceber que está lidando com uma mente medíocre, ative automaticamente o modo economia de. Seja cordial, mas não invista energia emocional ou intelectual na interação. Pense nessas pessoas como NPCs num videogame, necessárias para a ambientação, mas não para o desenvolvimento da história principal. Mas aqui está o insight mais valioso. Schopenhauer descobriu que existe um tipo específico de pessoa que vale todo o seu investimento, os compatíveis intelectuais. Essas pessoas podem não ter o mesmo nível de conhecimento que você, mas possuem algo muito mais raro: curiosidade genuína e capacidade de crescimento mental. Como identificar um compatível intelectual? Primeiro, eles fazem perguntas que demonstram pensamento profundo, não apenas curiosidade superficial. Segundo, eles conseguem admitir quando não sabem algo em vez de fingir conhecimento. Terceiro, eles se sentem estimulados, não intimidados, quando você apresenta ideias complexas. E quarto, mais importante, eles agregam algo único à conversa, mesmo que seja apenas uma perspectiva diferente. Com essas pessoas, Schopenhauer recomendava o investimento total. Seja generoso com seu conhecimento, compartilhe suas reflexões mais profundas, estabeleça uma troca intelectual real. Esses encontros são raros e preciosos. Quando você encontra alguém que consegue jogar no seu nível mental, cultive essa relação como um jardineiro cuida de uma planta exótica. A terceira estratégia é o isolamento estratégico. Schopenhauer percebeu que a maioria das pessoas confunde estar sozinho com estar abandonado. Para mentes superiores, a solidão é um investimento, não um sacrifício. É o momento onde suas melhores ideias nascem, onde você processa as experiências do dia, onde desenvolve insight que nenhuma conversa social poderia gerar. Ele recomendava blocos diários de isolamento total, sem telefone, sem redes sociais, sem interrupções. Momentos sagrados onde sua mente pode operar em sua capacidade máxima. Pense nisso como manutenção preventiva para seu cérebro. Assim como um atleta precisa de descanso entre treinos, sua mente precisa de silêncio entre estímulos sociais. Mas cuidado com a armadilha que destrói muitas pessoas inteligentes: o complexo de superioridade tóxico. Schopenhauer alertava que reconhecer sua superioridade intelectual é saudável e necessário, mas usar isso para humilhar ou menosprezar outros é destrutivo para você mesmo. Quando você começa a desprezar abertamente a mediocridade, você se torna o vilão da história. As pessoas passam a te ver como arrogante e pedante, mesmo quando você está apenas sendo honesto sobre diferenças cognitivas reais. O truque é manter sua superioridade como um conhecimento interno, uma ferramenta de navegação, não uma arma de ataque. Schopenhauer desenvolveu também o conceito de social. Em vez de evitar completamente o contato social, ou se forçar a ser sempre sociável, ele criou um sistema de exposição controlada. Períodos curtos de interação social intensa seguidos por períodos maiores de recuperação solitária. É como ir à academia. Você não fica lá o dia todo, mas também não evita completamente. Você vai e faz seu treino com intensidade e depois se recupera. A diferença é que para pessoas inteligentes, a socialização é o exercício e a solidão é a recuperação. A estratégia final, e talvez a mais importante, é o filtro de investimento emocional.
Schopenhauer ensinou que sua energia emocional é ainda mais preciosa que sua energia intelectual. Não se permita ficar genuinamente chateado com a estupidez. Não tente salvar pessoas que não querem ser salvas. Não se frustre quando outros não conseguem acompanhar seu ritmo de pensamento. Desenvolva o que ele chamava de indiferença benevolente. Seja gentil com todos, mas apaixonado apenas por pouco. Ajude quando possível, mas sem se drenar emocionalmente. Entenda que a mediocridade não é uma doença que você pode curar, é uma condição natural da maioria das pessoas. O objetivo não é se tornar um ermitão amargo, mas sim um estrategista social. Alguém que sabe exatamente quando investir energia social e quando preservá-la. Alguém que consegue ser funcional na sociedade sem sacrificar sua essência intelectual. Chegamos ao ponto de virada. Tudo o que discutimos até agora era preparação para este momento, a transformação de uma pessoa que sofre com sua diferença intelectual numa pessoa que a usa como sua maior vantagem. Schopenhauer não apenas sobreviveu à mediocridade social, ele a dominou completamente. A primeira revelação é que sua dificuldade para se relacionar socialmente não é uma fraqueza, é um sistema de filtros naturais funcionando perfeitamente. Sua mente superior automaticamente rejeita conexões que não agregam valor, assim como seu sistema imunológico rejeita vida. O problema nunca foi você ser antissocial. O problema foi você interpretar mal os sinais que sua própria inteligência estava te enviando. Schopenhauer percebeu que existe uma diferença fundamental entre ser rejeitado pela sociedade e rejeitar ativamente a mediocridade social. No primeiro caso você é uma vítima, no segundo você é um estratista. A mudança de perspectiva é tudo. Vou te mostrar como fazer essa transição. Primeiro, pare de tentar se encaixar. Este é o erro mais comum que pessoas inteligentes cometem. Elas gastam uma energia mental absurda, tentando modificar sua personalidade para agradar pessoas que nem sequer conseguem apreciar o que elas realmente são. É como um diamante tentando se passar por vidro comum. Em vez disso, desenvolva o que Schopenhauer chamava de orgulho intelectual saudável. Reconheça sem falsa modéstia que você opera em um nível cognitivo superior à maioria das pessoas. Isso não te torna melhor como ser humano, mas te torna diferente como mente pensa. E diferenças devem ser celebradas, não escondidas. A segunda transformação é ainda mais poderosa, de uma pessoa que busca aprovação para uma pessoa que concede atenção. Quando você compreende verdadeiramente seu valor intelectual, você para de mendigar por aceitação e começa a selecionar cuidadosamente com quem compartilha sua energia mental. Imagine que você é um chefe de alta gastronomia. Você vai perder tempo tentando impressionar pessoas que só comem fast food. Claro que não, você vai buscar gourmets que conseguem apreciar a sofisticação do seu trabalho. O mesmo se aplica à sua mente. Pare de tentar impressionar quem não tem paladares intelectuais. Schopenhauer descobriu que quando você para de perseguir pessoas medíocres, algo mágico acontece. Você começa a atrair naturalmente pessoas do seu nível. É como ajustar a frequência de um rádio. Quando você para de sintonizar estações de baixa qualidade, automaticamente capta as transmissões mais refinadas. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A solidão de qualidade é infinitamente superior à companhia de baixa qualidade. Uma tarde sozinho lendo um livro que te desafia mentalmente vale mais que semanas inteiras cercado de pessoas que só conseguem falar sobre trivialidades. Schopenhauer transformou a solidão de último recurso em primeira escolha. A terceira transformação é aprender a usar sua diferença como vantagem estratégica. Em qualquer grupo você automaticamente se torna o consultor, não oficial, a pessoa para quem os outros recorrem quando precisam de uma análise mais profunda ou uma perspectiva diferente. Em vez de esconder essa capacidade, comece a monetizá-la.
seja literal ou figurativamente. No trabalho você se torna indispensável porque consegue ver soluções que outros não. Nos relacionamentos, você se torna valorizado porque oferece conversas que nutrem a alma em vez de apenas passar tempo. Na vida social você se torna uma presença magnética porque sua autenticidade intelectual é rara e preciosa. Schopenhauer ensinou que pessoas verdadeiramente inteligentes desenvolvem o que ele chamava de economia da atenção. Assim como você não gasta dinheiro com qualquer coisa, você não gasta atenção mental com qualquer pessoa. Você se torna seletivo, criterioso e estratégico. E aqui está a ironia mais deliciosa. Quanto mais seletivo você se torna, mais as pessoas querem sua atenção. Existe algo magnético numa pessoa que claramente tem padrões altos e não se contenta com mediocridade. É como um restaurante exclusivo. Quanto mais difícil é conseguir uma mesa, mais as pessoas querem jantar lá. A quarta transformação é a mais libertadora. Você para de se sentir obrigado a explicar ou justificar suas escolhas sociais. Quando alguém te pergunta por que você não vai a determinado evento, ou por que prefere ficar sozinho, você simplesmente responde: porque escolho investir meu tempo em coisas que me desenvolvem. Ponto final. Schopenhauer percebeu que a maioria das pessoas vive numa ansiedade constante sobre o que os outros pensam delas. Mas quando você aceita que a maioria das pessoas opera em níveis mentais inferiores ao seu, a opinião delas sobre suas escolhas se torna irrelevante. É como se preocupar com a opinião de crianças sobre física quântica. A transformação final é a mais profunda. Você desenvolve uma paz interior que vem da harmonia entre sua natureza interna e suas escolhas. Não há mais conflito entre o que você é e como você vive. Não há mais culpa por precisar de solidão. Não há mais frustração por não conseguir se conectar com a maioria das pessoas. Você se torna, nas palavras de Schopenhauer, autossuficiente intelectualmente. Sua felicidade não depende mais da validação externa ou da companhia constante. Você descobriu a fonte inesgotável de satisfação que vem de uma mente bem desenvolvida em harmonia consigo mesma. E aqui está a conclusão mais poderosa. Quando você para de tentar ser aceito por todos, você finalmente encontra aqueles poucos que realmente te merecem. Quando você para de diminuir sua luz para não ofuscar outros, você começa a atrair pessoas que não apenas toleram seu brilho, mas são inspiradas por eles. Schopenhauer não estava ensinando isolamento social, ele estava ensinando soberania intelectual. A diferença é que no isolamento, você foge do mundo, mas na soberania, você escolhe conscientemente como interagir com eles. Sua inteligência superior não é uma maldição disfarçada de bênção. É sua maior vantagem competitiva numa sociedade que recompensa